Graças a Deus. Amém? Vamos ler a palavra do Senhor, irmãos? Vamos? Abra a sua Bíblia na carta de 1 Pedro, capítulo 4, verso 12 ao 19. Nós estamos discorrendo aí a chamada Epístolas Gerais e estamos terminando a carta de 1 Pedro. Estamos já entrando no 5º capítulo. E se Deus permitir, iremos para a segunda carta de Pedro, se for da vontade do agrado do Senhor. Mas, desta feita, 1 Pedro capítulo 4, versículo 12 ao 19, vai falar sobre tomando parte nos sofrimentos de Cristo. Amém, irmãos? Todos já sabem o texto? Podemos ler então? 1 Pedro capítulo 4, verso 12 ao 19. Quem achou, diga amém, Jesus. Está na mão? Lemos assim a palavra do Senhor então. Meus queridos amigos, não fiquem admirados com a dura prova de aflição pela qual vocês estão passando, como se alguma coisa fora do comum estivesse acontecendo a vocês. Pelo contrário, alegrem-se por estarem tomando parte nos sofrimentos de Cristo, para que fiquem cheios de alegria quando a glória dele for revelada. Vocês serão felizes se forem insultados por serem seguidores de Cristo, porque isso quer dizer que o glorioso Espírito de Deus veio sobre vocês. Se algum de vocês tiver de sofrer, que não seja por ser assassino, ladrão, criminoso, ou por se meter na vida dos outros. Mas se alguém sofrer por ser cristão, não fique envergonhado, mas agradeça a Deus o fato de ser chamado por esse nome, pois o tempo de começar o julgamento já chegou. Os que pertencem ao povo de Deus serão os primeiros a serem julgados. Se esse julgamento vai começar conosco, qual será o fim daqueles que não creem no Evangelho de Deus? Como dizem as Escrituras, se é difícil os bons serem salvos, o que será daqueles pecadores que não querem saber de Deus? Por isso os que sofrem, porque esta é a vontade de Deus para eles, devem, por motivo das suas boas ações, entregar-se completamente aos cuidados do Criador, que sempre cumpre as suas promessas. Amém? Amém. Muito bem. Nós, como sempre mencionamos, Pedro estava escrevendo aos irmãos que estavam passando por grandes lutas, grandes tribulações, perseguições. Eles estavam espalhados ali na região da onde é a Turquia hoje, chamado Capadócia, Bitínia, Frígia. Aqueles pontos ali estavam reunindo o povo de Deus perseguido, passando por grandes desafios, grandes lutas. E Pedro escreve a fim de fortalecê-los a vida cristã, de educá-los. Como proceder? Como ser um cristão autêntico? Como ser um cristão verdadeiro? No meio de tanta tribulação, tanta luta, a pergunta que fica é possível ser um cristão autêntico, um cristão verdadeiro, apesar de tanta luta? Pedro vai falar sobre esse assunto. E vai dizer, meus queridos, não fiquem admirados com a dura prova de aflição pela qual vocês estão passando. Veja bem que Pedro aqui, ele reconhece o fato. Ele diz, dura prova. Eu reconheço que vocês estão passando por uma prova muito difícil. Eu reconheço esse fato. É verdade que vocês estão passando por uma dura prova de aflição. Agora tem um detalhe, Pedro diz. Não fiquem admirados, como se alguma coisa fora do comum estivesse acontecendo. Eu vou parar por aqui para dizer uma coisa para os irmãos. Existe hoje em dia uma teologia, que não é bem teologia, está mais para teologia do que para teologia, que diz por aí que o cristão não pode sofrer.
Já ouviram? Quem já ouviu essa palavra aí? O cristão não pode passar por privacidades, não pode ter enfermidade, não pode ter aflição, não pode. O cristão, segundo dizem por aí, tem que andar assim de vento em popa. Conta no banco, 10. Só euro. Assim. Carrão assim, da última geração. Nem é 2017, 2018 já. Está nas gringas. Tudo assim. É o que se diz. Chamam isso de teologia da prosperidade. Isso não é um caso, não vou entrar no meio da questão. Só que o que se fala aí não fecha com o que a palavra ensina. Não bate com a Bíblia Sagrada. Tanto é que Pedro diz assim: olha, não fiquem admirados como se coisa extraordinária. Não fiquem assustados com isso. Pedro está dizendo que é normal o cristão passar por essas dificuldades. Faz parte da caminhada cristã. O que Jesus falou, se não me engano, lá em João 16:30, se não foge de memória, né? No mundo tereis o quê? Aflições. Mas pega o 38 e deu um tiro na cabeça. É isso que ele fala? O que ele fala ali? Mas tem de bom? Não se desespere. Não faça um alarme. No mundo, 3 aflições. E aflições não dá nome, é aflições. Aí vem tudo um pouco mais. E é o que Pedro está dizendo aqui. Pedro vai dizendo, como se coisa extraordinária, fora do comum, estivesse acontecendo com vocês. E diz, pelo contrário, alegrem-se por estarem tomando parte nos sofrimentos de Cristo. Olha só. Alegrem-se. Tem uma carta, eu vou citar aqui, pedir para o pastor Limeira nem fala o nome da carta, você sabe o nome da carta, nem o missionário vai falar. Quer ver quem lembra dessa carta? O tema da carta é alegria. O tema da carta é alegria. Quem escreveu foi Paulo. E Paulo repete uma palavra lá nessa carta, e ele bate na tecla forte e diz: alegrai-vos sempre no Senhor. Outro versículo. Qual é o nome dessa carta? Jesus. Quando Paulo escreveu a carta, Paulo estava preso. Paulo estava preso. Parece que em Éfeso estava preso Paulo, passando por dificuldades. A situação não era nada boa de Paulo. Mas ele escreveu dizendo: alegrai-vos no Senhor. Outra vez, digo alegrai. Qual é a carta? Filipenses. Está vendo? E vamos memorizar, vamos. Carta da alegria. Já sabe, né? Filipenses. O tema, né? Então o que ocorre? Pedro vai dizer a mesma coisa: alegre-se, porque vocês estão passando pelos sofrimentos de Cristo. Fiquem cheios de alegria quando a glória foi revelada. Se alegrem, porque vocês estão passando pelo que Jesus passou. A mesma situação que Jesus enfrentou, vocês também estão enfrentando. Vocês estão compartilhando do mesmo sofrimento de Jesus. Estão passando por a mesma experiência de Jesus. E a grande verdade, irmãos, é que nós, infelizmente, não admitimos. Na época que Pedro tinha até uma camada de teologia que não aceitava que Jesus veio em corpo, em carne e osso. Mas o próprio João escreve também, olhamos, irmãos, dizendo: olha, nós apalpamos o verbo da vida, nós tocamos no verbo da vida, ele veio em carne, veio em osso, e ele sofreu. E olha que Jesus sofreu desde a sua tenra idade. Ele nasceu e já passou por maus bocados. E nem bem veio ao mundo, já começou a passar por privacidade. Foi ou não foi? Onde ele nasceu? Quem lembrou de que Cristo nasceu? Num hotel 5 estrelas. Show de bola.
Onde Jesus nasceu? Segundo diz os estudiosos, foi uma caverna onde se instalavam os animais, cuidavam dos animais. Só sobrou aquele lugar para Jesus. Mas Jesus veio ao mundo. E desde a sua tenra idade passou por perseguição, foi luta a vida inteira por privacidades, lutas terríveis, aflições. Quando alguém queria seguir Jesus, eu quero te seguir, tudo empolgadão, assim, eu vou contigo. Tudo bem, bem, é um detalhe. O Filho do Homem não tem onde reclinar. Quer viver, agora a gente já sabe, né? Aqui não tem mais de rosas, não. Então, mas alegrem-se porque vocês estão participando, vocês são crentes, são cristãos ativos, estão ligados à pessoa de Jesus, nas pisadas de Jesus, e vão passar pela experiência com que ele passou também, a semelhança de Cristo. Então alegrem-se, jubilem, porque vocês estão nas pisadas de Cristo Jesus. Ele vai dizendo: vocês serão felizes se forem insultados por serem seguidores de Cristo. Felizes, porque fui insultado. Naquele tempo, como já falamos uns outrora, qualquer reunião que tivesse, e chegasse um soldado romano e dissesse: quem é o Senhor de vocês? Ele dissesse: é Jesus. Se dissesse: é Jesus, caixão meio para ele. Se dissesse: não, é César, César é o Senhor. Se dissesse: César é o Senhor, pode continuar reunindo vocês. Então, ser insultado pelo nome de Cristo, Pedro está dizendo: isso aí é honra, é alegria. Vocês passando por essa mesma aflição de Jesus, como seguidores de Cristo. E ele vai dizer mais ainda assim: porque isso quer dizer que o Espírito glorioso de Deus está sobre vós. É um sinal, é uma evidência. Isso quer dizer que o Espírito Santo do Senhor está com vocês. Para nós, irmãos, serve de conforto, serve de alegria. Nós não estamos passando nem um décimo do que essas pessoas passaram aqui. Eu até torço, confesso para os irmãos que tenho torço desse aspecto, e até creio que o Brasil não está longe de uma perseguição, e eu creio que não vai muito longe não, mas a grande verdade é que nós estamos vivendo uma vida cristã assim, uma redoma, né? Um comodismo tão grande, tudo 10, tudo maravilhoso. Tinha um país, parece que era Romênia, os cristãos viviam tudo alavanteio, tudo, os cristãos assim, não queriam nada, vinham por culto, saindo do culto, aquela vida assim, sabe? Aí chegou o comunismo, a Rússia tomou conta daqueles países ali, do leste europeu, e ela então foi dominada pelo comunismo. Aí a perseguição pegou fim. Aí que todos os cristãos se unindo, um pegando: irmão, vamos pegar, tem um buraco para a gente orar lá naquele mato, uma caverna para orar. E tem um irmão que tem um pedacinho da Bíblia, corre para lá que ele está lendo a Bíblia, vamos para lá. O povo se uniu todo mundo orando nas cavernas, lá no mato, escondido, orando e buscando a Deus. Porque quando tu estava muito bem, ninguém queria nada. Olha que a coisa pegou, aí, Jesus. Então, muitas vezes, Deus permite situações dessa natureza para o cristão despertar. E se ele tem o Espírito Santo do Senhor, ele vai ter sede de Deus. Aí que ele vai buscar mais a Deus ainda. Porque o Espírito Santo do Senhor impulsiona esse cristão a buscar a Deus. E se ele não tem o Espírito Santo do Senhor, ele não tem nada com Deus, consequentemente então, a vida continua a mesma. Agora, se tem o Espírito Santo do Senhor, ele vai se agarrar com Deus, com prazer. A gente fica olhando assim, Paulo, preso lá em Filipos,
Lembra? Por volta da meia-noite, Paulo e Silas estavam murmurando, reclamando, praguejando. É isso? O que diz lá o texto em Atos 16? Quem lembra dessa história? Por volta da meia-noite, Paulo e Silas estavam bravos, chutando tudo, quebrando tudo, praguejando, xingando. Quem lembra? O que Paulo fazia lá com Silas? Louvando o Senhor, cantando, por volta da meia-noite, depois de ser torturado, e eles estavam presos. E você pensa que a prisão romana era fácil? Eles estavam no toco, irmão. Sabe o que era no toco? O camarada prendia os pés, sentado, e os pés e mãos assim, atados, assim, arcados. E a prisão, irmãos, romana, era como, digamos, um pouco de lomba. Você entrava lá para dentro, assim, tudo lá de casqueira. Lá só tinha catinga de xixi, e cocô e nojeira. Lá estava Paulo e Silas presos, depois de ser chicoteado, torturado. E eles estavam fazendo o quê? Cantando. Mas como é que conseguiu fazer isso? Como é que Paulo, então, ele era um quê? Super-homem? É que ele tinha algo que nós também temos hoje, chama-se Espírito Santo do Senhor. Você crê nisso, meu irmão? O Espírito Santo do Senhor que estava em Paulo está contigo também, amém? Está em minha vida também. E esse Espírito Santo do Senhor é que nos dá força, nos dá poder, nos dá autoridade. É Ele que dá para nós um vigor extraordinário, além da força humana. Por isso que ele diz: Espírito glorioso Senhor. Pedro já tinha passado por perseguição também aqui. Ele sabia o que estava falando. Então, se algum de vocês sofrer, não só por ser assassino, ladrão, criminoso, ou por se meter na vida dos outros, não. Mas se alguém sofrer, sofra como cristão. Não fique envergonhado com isso, mas agradeça a Deus por ser chamado por esse nome. Então não fique envergonhado. Se você está passando por luta, dificuldades, privações, se nós fôssemos perguntar aqui qual é a maior luta que cada um iria levantar a bandeira mais alta, é a minha, não, a minha, não, a minha, tem que dar briga. É de quem mais pode ser? A minha luta é pior, a minha luta é pior. Mas se você está passando, meu irmão, ele diz o seguinte: olha só, não fique envergonhado, mas agradeça a Deus o fato de ser chamado por esse nome, porque teu nome é cristão, semelhante a Cristo, pequenos cristos. Eu li uma história muito antiga que diz que Alexandre o Grande, aquele guerreiro grego famoso, ele viu que um soldado bateu piada e fugiu da guerra, ficou meio amedrontado e se acovardou. Aí pegaram aquele soldado e levaram para Alexandre para ser punido. E Alexandre perguntou: qual é o teu nome, guerreiro? Alexandre, senhor. Quem? Qual é o teu nome? Alexandre, senhor. Alexandre, o guerreiro. Ou você muda de nome ou muda de atitude. Ou muda de nome, muda de atitude. E Cristo pergunta: qual é o teu nome? Cristão. Qual é o teu nome? Cristão. Qual é o teu nome? Cristão. Ou muda de nome ou de atitude. Porque se nós somos cristãos de verdade, nós seremos desafiados todos os dias, irmãos. E terminando: pois o tempo de começar o julgamento já chegou. Os que pertencem ao povo de Deus serão os primeiros a serem julgados. Se esse julgamento vai começar conosco, qual será o fim daqueles que creem, que não creem no Evangelho de Deus? A gente fica pensando: mas como é que pode isso, Jesus? Pedro vai falar aqui que Deus está tratando com o seu povo, já começou o tratamento disso aqui naquele tempo, por volta talvez anos 60, não sei, essa base aí, quando Pedro escreveu essa carta. Naquele tempo,
Pedro diz: o julgamento já começou, o tratamento de Deus. Mas como é que pode isso? Hebreus 12, 9, verso 11, o autor dos Hebreus vai tratar também com os cristãos esse mesmo tema, esse mesmo assunto. E vai falar que tudo isso é para a purificação do povo de Deus. É Deus que está tratando, Deus que está purificando. Vamos ler Hebreus, vamos dar tempo para ler Hebreus? Hebreus 12, 9 a 11, por favor. É só voltar um pouquinho, volta para Tiago, volta, já encontra Hebreus 12, verso 9 em diante. Olha o que fala o autor dos Hebreus, olha só. No caso dos nossos pais humanos, eles nos corrigiam e nós os respeitávamos. Então devemos obedecer muito mais ainda ao nosso Pai Celestial, e assim viveremos. Os nossos pais humanos nos corrigiam durante pouco tempo, pois achavam que isso era certo. Mas Deus nos corrige para o nosso próprio bem, para que participemos da sua santidade. Quando somos corrigidos, isso no momento nos parece motivo de tristeza e não de alegria, porém mais tarde os que forem corrigidos recebem como recompensa uma vida correta e de muita paz. O que eu estou falando aqui? Que Jesus, que o nosso bom pastor, ele trata. E o que Pedro está dizendo aqui? Deus está tratando com vocês. Deus está preparando, trabalhando. E muitas vezes esse tratamento de Deus dói. Pedro está dizendo que você deve olhar para as provações, para as dificuldades, para as tribulações, para tudo que você está passando. Não olhe isso como castigo. Não olhe isso, não atribua isso, é do diabo. A gente tem um costume, né? Atribui tudo ao diabo, porque é tudo do diabo, tudo isso. Vamos querer o seguinte, irmãos. Se for do diabo, não for do diabo, uma coisa é certa. O diabo não vai mover nem um dedo contra você se Deus não permitir. Você é de Jesus, entrega a vida para Jesus, Ele vai te guardar. O diabo só pode atuar contra você por duas razões. Se você der lugar para ele, a Bíblia diz: não des lugar ao diabo, ou se Deus permitir. E uma coisa é certa: se você de fato entregou a vida para Jesus, sossega, tranquiliza o teu coração, porque aconteça o que acontecer, Deus está trabalhando em tua vida, tratando de você, purificando. Tem muitas arestas. Nós não cantamos, nós gostamos de cantar, né? Aquele canto assim, quebra minha vida e faça, até disse, ai que gostoso esse cântico, quebra minha vida, não sabe o que está cantando. Aí Deus pega e quebra, ai meu Deus que louco, você não cantou para, não pediu para eu quebrar? Eu vou quebrar. O hino é bonito, né? Quebra minha vida e faça de novo. Eu vou quebrar. E dói. Eu li um livro há muito tempo atrás sobre a mente renovada. O autor dele é Larry Christensen. Ele diz o seguinte, que certa feita ele foi levado a ir à casa do ferreiro. E na casa do ferreiro, o ferreiro pegava o ferro e botava no fogo, e ele dobrava aqueles ferros, trabalhava com o ferro e botava com muito carinho, assim, com a tenaz, botava uma prateleira com muito carinho e botava ali. Outro ferro ele botava no fogo e sucata. O outro ferro ele pegava no fogo, trabalhava, prateleira. E outro ferro ele olhava, sucata. Aí o autor do livro perguntou, mas por que só faz isso? Joga um pouco na sucata, um pouco na prateleira com todo carinho. Ele falou, porque esse aqui, eu coloquei na prateleira, eles suportam o fogo e eles serão muito úteis para mim. E esse aqui, não suporta o fogo, é para sucata. Aí o autor saiu dali orando assim, Senhor, na sucata não, Senhor, no fogo.
Então você quer ser um crente sucateado ou quer ser um crente que passa, muito embora por provas, mas está ali, para ser usado por Deus. Deus quer usar você. Nós não cantamos, Senhor, usa-me, Senhor. Tem muitos cantos assim, né? Usa, Senhor, eu quero ser usado em tuas mãos. Ele não canta com esse nome. Eu quero ser usado em tuas mãos. Assim, não estou lembrando direito. Senhor, eu quero. A gente quer ser usado por Deus, mas a hora que Deus quer trabalhar para usar, nós não aceitamos. Então, meu irmão, entenda esse fato. Agora, Pedro vai terminar dizendo o seguinte: olha, se é difícil para os salvos, o que dará para aqueles que não aceitaram Jesus, não têm salvação ainda? Sabe, irmãos, a salvação tem 3 tempos. Nós somos salvos, estamos sendo salvos e seremos salvos. Nós somos salvos, justificados, pois mediante a fé temos paz com Deus. Ou seja, somos salvos, redimidos, comprados, libertos. Mas estamos sendo salvos. É o chamado processo de santificação, onde nós gememos. Estamos sendo salvos, até chegar, como Paulo fala aos Efésios, chegarmos à varonilidade perfeita em Cristo. Estamos sendo salvos, estamos sendo transformados de glória em glória, como diz o profeta, de glória em glória. Estamos caminhando, e aí nós passamos nesse processo de santificação, passamos por várias lutas, e seremos salvos. Seremos salvos como? Receberemos um corpo glorificado, um corpo muito além da matéria, um corpo livre do pecado, glória ao nome de Jesus. Então, somos salvos através da justificação pela fé. Estamos sendo salvos pelo processo da santificação, até chegarmos à varonilidade perfeita em Cristo. E seremos salvos através da glorificação, onde, como diz Paulo em 1 Coríntios capítulo 15, verso 51 a 55, Paulo pergunta: onde está, ó morte, a tua vitória? Onde está, ó morte, o teu aguilhão? O aguilhão da morte é o pecado, a força do pecado é a lei, mas graças a Deus que nos dá a vitória por intermédio de Jesus Cristo. E Paulo vai falar: tragada foi a morte pela vitória. O corruptível se revestiu da incorruptibilidade. Ou seja, o corpo que é corruptível se revestirá da incorruptibilidade. Isso é glorificação. E aí nós seremos salvos, longe da presença do pecado. Amém? Amém. Pedro termina dizendo o seguinte: olha, por isso os que sofrem, porque esta é a vontade de Deus, o que deve fazer agora aqui? Por meio das suas boas ações, bom testemunho, entregar-se completamente aos cuidados do Criador, que sempre cumpre as suas promessas. Se entregue ao Senhor. Melhor caminho. Senhor, olha, eu estou em tuas mãos, Senhor. Só Deus, está tudo em tuas mãos. Eu me rendo completamente a ti. Esse ato de rendição a Deus, é aí que Deus vai operar, viu, gente? E como disse alguém, Deus não nos livra da fornalha, mas nos livra na fornalha. Ele não nos livra da cova dos leões, mas nos livra na cova dos leões. Esse é o nosso Deus. A exemplo desses homens que se entregaram completamente a Deus, assim devemos proceder também. Amém? Amém. Vamos orar em nome de Jesus? Coloque você em pé, vamos conversar com Deus? Vamos orar em nome de Jesus. Chegou aqui um
pedido de oração pela Janete e pela Juliana. São pessoas enfermas. Vamos orar em nome de Jesus. Vamos clamar a Deus. Somos igreja de Jesus e vamos clamar a Deus. Pai de poder e grande graça, nós te glorificamos, bendizemos o teu nome, porque somente tu és o nosso Deus. Tua palavra para sempre está firmada nos céus, ó Pai. Tua verdade é eterna, teu trono subsiste para sempre. Tu és o Senhor dos exércitos, ó Pai. Toda honra, toda glória, todo louvor pertence a ti, meu Pai. E nós estamos aqui para tributar-te honra, glória e louvor. Nós somos a tua igreja. E se muitas vezes passamos por aflições, passamos por dificuldades, é verdade, mas em tudo o nome do Senhor tem que ser glorificado. É o nosso anelo, é o nosso desejo, que o teu nome seja engrandecido, independente das circunstâncias. Tu és o Senhor acima de todas as coisas. Por isso estamos aqui te adorando e glorificando o teu nome e apresentando a ti as nossas vidas, ó Pai. Cada coração, tu és conhecedor. Se é em nosso meio pessoas aflitas, ó Pai, que estão atribuladas, estão deprimidas, que teu Espírito Santo, que é o nosso Consolador, visite esse coração e fortaleça. Ele tem entendimento que através dessa circunstância que é transitória, o Senhor está trabalhando, está tratando, e o nosso Deus cuida dos seus. Louvado seja o teu nome, Pai. Em nome de Jesus oramos, ó Pai, pela Janete, em nome do Senhor. Oramos pela Juliana. São vidas em tua presença. Como igreja do Senhor, nós as apresentamos a ti. E ó Pai, intervém com poder. Tu és o Deus que intervém. Tu és o Deus de milagre. Tu és o Deus que manifesta a tua glória em todo momento, a fim de que a nossa fé seja cada vez mais rejuvenescida em ti. Sejamos fortalecidos no Senhor. Teu nome seja exaltado, meu Pai, e que vidas se convertam a ti, contemplando a tua grandeza, a tua manifestação poderosa, em nome de Jesus. Amém, amém. Graças a Deus. Pois Ele decidiu me amar, e então eu posso livre andar. O seu sangue sobre mim me comprou, me restaurou, sem culpa então me tornou. O passado já nos trouxe a redenção, a esperança retornou, graça e paz nos revelou.